Bom dia, meus irmãos em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em nossos corações. Bem, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro dos Efésios e estamos na terceira lição. A terceira lição tem como tema mais Deus. Essa é uma expressão paulina, porque, na verdade, nós tínhamos uma vida antes de aceitar a Cristo e agora nós temos uma outra vida, ou seja, uma vida totalmente modificada, uma vida nova. E por isso que o apóstolo Paulo faz esta declaração que está inserido no texto que nós vamos ler no capítulo 2 do livro dos Efésios. Capítulo 2, versículo 1. Vamos inicialmente ler capítulo 2, versículo 1 ao 3, onde aqui na linguagem de hoje, o apóstolo escreve aos Efésios da seguinte maneira: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, mas nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Bem, nós estamos aqui percebendo que o apóstolo Paulo faz uma síntese a respeito da vida do homem sem Deus. Aqui, apenas 3 versículos, ele nos fala muito. Nós éramos ou estávamos mortos. No capítulo 2, versículo 1 ao 2, ele faz essa declaração. Por que morto? Porque, na verdade, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, que não tem a presença de Deus na sua vida, está separada dele. Não há outra maneira de vivermos em comunhão com Deus, de estarmos vivos, senão aceitando ao Senhor Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Então, quando eu não era ainda convertido, quando eu não tinha aceitado ao Senhor Jesus Cristo na minha vida, eu estava morto. E a palavra morte significa separação. Quando alguém está morto, está separado. Quando alguém morre aqui neste mundo, está separado ou separada deste mundo. Uma pessoa morta não é que ela deixou de existir. Ela ainda existe. Ela ainda continua com a sua consciência, porque nós não somos apenas corpo. Nós somos corpo e espírito. O espírito permanece vivo, não morre, mas o corpo padece, o corpo perece e entra em estado de putrefação e se torna pó. De forma que nós, quando morremos, estamos separados do mundo. Mas uma pessoa que ainda está com a sua consciência, ainda está andando, ainda está existindo em nosso meio, e essa pessoa ainda não teve uma experiência de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, de viver em comunhão com Deus, está separada dele e, naturalmente, está morta para Deus. Então, nós, de acordo com o apóstolo Paulo, estávamos mortos. Uma pessoa viva tem o espírito. Uma pessoa morta não tem o espírito. Então, o corpo morto não tem espírito. De forma que, para que tenhamos vida, é preciso que nós recebamos o Espírito Santo de Deus. Então, ele faz essa declaração aqui, não é, no capítulo 2, versículo 1, nos quais costumávamos viver quando seguíamos
a, a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. E ele fala ainda no versículo 1 que estávamos mortos em nossas transgressões, né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então aqui nós temos essa expressão, né, delitos e pecados, porque a palavra delito, de acordo com o texto original grego, significa, ou seja, a palavra em si é paraptoma, que significa falso, desvio do caminho certo. A pessoa que está morta em seus delitos está separada do caminho, está desviada do caminho do Senhor. Não consegue andar na vontade de Deus, ou segundo o propósito de Deus. E a palavra pecado, hamartia no grego, significa erro do alvo, ou não atingir o padrão, não atingir o objetivo de Deus, aquilo que Deus predestinou ou predeterminou para que nós vivêssemos ou nós andássemos naquele caminho. Não é? Deus nos predestinou para que nós vivêssemos na sua presença. E nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, se nós fomos criados para o louvor da glória de Deus e não acertamos viver como o Senhor desejou que nós vivêssemos, como foi o propósito de Deus, então, naturalmente, nós estamos separados de Deus. E uma pessoa separada de Deus, se ela morre separada de Deus, está morrendo não apenas uma vez, mas duas vezes. Porque ela morre para o mundo, morre para esta vida aqui na terra e também morre eternamente para com Deus. Ou seja, ela está separada eternamente de Deus e não tem mais chance de ter uma comunhão, de ter um relacionamento e um encontro com o Senhor. Nós só podemos ter um encontro com o Senhor, nós só podemos receber vida aqui nesse mundo, aqui enquanto nós estamos respirando. Foi uma oportunidade que Deus nos deu, o Senhor nos outorgou a oportunidade de ter um encontro com Ele e viver para a glória dEle, para a honra e glória da sua grandeza. Então, na verdade, as pessoas que são mortas, elas não louvam a Deus. As pessoas que são mortas, elas não podem orar ao Senhor. As pessoas que são mortas, elas não têm desejo de estar na igreja de Deus. Elas não têm o desejo de caminhar e ler a palavra, estudar as Escrituras. Ela não pode ter esse desejo porque ela está morta. Ela não tem o Espírito Santo de Deus. Então, para que isso aconteça, ela precisa tomar a decisão de se aproximar do Senhor, se arrependendo dos seus pecados e vivendo uma nova vida, uma novidade de vida. Só assim ela vai receber o Espírito de Deus de forma gratuita. Deus nos concede o seu Espírito gratuitamente. O homem sem Cristo está morto. Lá em Efésios, né, como nós lemos há pouco, capítulo 2, versículo 1, ele está alheio à vida de Deus. E, de acordo com Efésios, capítulo 4, versículo 18, nós não vamos ler devido ao nosso tempo, né? Mas nos diz aqui, se alguém quiser fazer essa confirmação, pode fazer, aí onde você se encontra, separado de Deus por causa do pecado. Lá no livro de Isaías, o profeta, no capítulo 59, versículo 2, a palavra nos diz que a pessoa morta também, separada de Deus, está sem entendimento de Deus, né? E sem percepção da sua presença. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 26, que confirma essa declaração que aqui nós apreciamos. A diferença entre um cristão e um não cristão é como a diferença entre uma pessoa viva e um cadáver. Quem escreveu isso foi o William Barclay. Na verdade,
o homem sem Cristo pode ser declarado existente, mas não pode ser declarado vivo. E isso é uma realidade. Nós estávamos escravizados. Né? No capítulo 2, versículo 2 ao 3, o homem sem Cristo não tem vida para Deus, mas tem para seguir o príncipe da potestade do ar. E, na verdade, é o inimigo de nossas almas. É morto, mas anda, faz e pensa. O que motiva é um espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus é orientado pelo espírito maligno. Na verdade, o mundo jaz no maligno, como diz a palavra. Então, aqui ele faz uma referência a Satanás. O verbo atuar, no grego, é energeo, ou seja, de onde vem a palavra energia. Então, eles são movidos, são motivados por outro espírito, que não é o de Deus, porque eles estão mortos para com Deus, estão vivos para o mundo. Nós que aceitamos a Cristo estamos vivos para Deus, estamos vivendo na presença de Deus, estamos fazendo aquilo que é necessário, aquilo que é desejo do coração do Senhor, de estar na sua presença, de viver em comunhão com Ele, de estar realizando exclusivamente a sua vontade. Nós não podemos realizar a vontade de Deus e a nossa própria vontade ao mesmo tempo. Nem sempre a nossa vontade está em sintonia com a vontade de Deus. Por isso que Jesus Cristo falou para aquela multidão: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, negue os seus interesses, deixe para trás aquilo que o atrai e dê prioridade à vontade de Deus. Então é isso que o Senhor deseja que nós façamos. Se assim não for, nós não podemos viver, nós não podemos respirar para Deus, nós não podemos receber o Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aqui 3 influências que nos controlavam antes de sermos salvos. E a influência maligna, a influência de Satanás, fazia-nos seguir o curso deste mundo. Então a pessoa sem Deus, ela segue o curso do mundo. Lá no capítulo, aliás, no Salmo 1, uma pessoa sem Deus é como, diz a palavra, né, diz o salmista, é como a palha que o vento dispersa. Ela segue de acordo com os parâmetros do mundo, com a convenção social, convenção dessa sociedade. Fazíamos parte do sistema que Satanás propunha para nós. Era o contrário de Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos orienta a não nos conformarmos com este mundo. É todo sistema de valores alienados de Deus. Então nós estávamos separados de Deus porque nós fazíamos parte do sistema. A pessoa que não tem Deus, ele segue aquilo que o mundo orienta, e quem comanda a sua vida é, na verdade, o mundo e o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é aquele que comanda todo esse sistema. Então, há período que as pessoas vão brincar o carnaval porque o mundo deseja fazer essa festa da carne, cheia de prostituição, cheia de violência, cheia de toda sorte de impiedade, de iniquidade. Então, o saldo de carnaval nunca é positivo, sempre será negativo, porque é o mundo que deseja isso. As pessoas acreditam que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é natural, mas a palavra de Deus condena naturalmente. Então, mas o curso deste mundo é esse. As pessoas veem a prostituição como algo natural, o pecado é natural para eles, a mentira é natural, é coisa que não os afeta, eles mentem, eles roubam, furtam, eles praticam toda sorte de iniquidade e estão ali sem se arrepender de tudo que fazem.
então, com certeza, eles estão seguindo os padrões deste mundo, que é orientado pelo seu príncipe. O príncipe desse mundo, a gente já sabe quem é. Segundo, tornávamos filhos da desobediência. Não é? Então, capítulo 2, versículo 2 ao 3, está aquilo que nós lemos no início, não é? O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, nós não éramos filhos de Deus. Não éramos vivos para Deus, mas vivíamos na desobediência. Então, por consequência, filhos da ira. O apóstolo Paulo escreve assim: filhos da ira de Deus, porque a ira de Deus está acesa sobre os filhos da desobediência. Então, nós também fazíamos, né? Diz aqui o apóstolo Paulo, que fazia a nossa carne se inclinar para o pecado. Então, quando nós estávamos escravizados pelo pecado, também nós estávamos inclinados para o pecado, conforme diz o versículo 3. Todos os não regenerados estão à mercê das suas paixões. Éramos então controlados pelos impulsos irracionais e sem domínio próprio. Então, a pessoa que não tem domínio próprio, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Porque um dos predicados, ou podemos dizer assim, uma das manifestações do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, se você é de Deus, você tem o autocontrole. Você não vai seguir as suas paixões infames. Né? Você não vai seguir a paixão da carne. Aquilo que a carne quer que você pratique, que não é peculiar à vontade de Deus. De forma que nós não seguimos as paixões carnais. E sim, nós seguimos os padrões espirituais determinados pelo Espírito Santo que habita em nós. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, e ambos se opõem para que nós não façamos aquilo que é correto, aquilo que queremos fazer. Então, meus queridos, nós estávamos condenados, certamente. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Muitas pessoas estão dentro deste conceito que o apóstolo Paulo está afirmando. A ira de Deus está presente. E a gente sabe que algumas coisas estão acontecendo. E todas essas coisas que estão acontecendo, para quem lê a Bíblia, para quem estuda a palavra de Deus, vai entender que nada mais é do que a manifestação da ira de Deus. E quando nós falamos em ira, nós falamos em justiça, porque Deus é justo. Deus julga, e a palavra julgamento também tem a ver com absolvição ou condenação. Se você é de Deus, se você se arrepende dos seus pecados, o Senhor vai te absolver, vai perdoar todos os seus pecados, todos os seus erros, e você vai viver na presença do Senhor. Se você não o aceita, a ira permanece, o julgamento permanece, a condenação permanece. Aquele que está em Cristo não tem condenação, mas aqueles que não aceitam a Cristo como Salvador, ou seja, aqueles que recusam a Cristo, essas pessoas estão sob a condenação. Né? Elas certamente, se morrerem nesse estado de condenação, elas não têm ou não terão a vida eterna. A vida eterna é a vida eterna com Deus. Quando Deus fala vida eterna, é porque é uma vida com Ele. Então, essa expressão demonstra que tanto o judeu como os cristãos não são, tanto os judeus como os não cristãos são merecedores da ira de Deus, lógico. E por fim, a experimentarão caso não se convertam. A ira de Deus é um elemento básico em sua natureza. Representa sua hostilidade pessoal, reta e constante contra o mal e o pecado. Deus não aceita, Deus abomina o pecado.
Deus rejeita toda sorte de iniquidade, de violência, toda a sorte de mal. O Senhor não aceita. E com certeza haverá dias que o mundo vai ser julgado, que a sociedade será julgada, que o sistema será julgado, que o príncipe desse mundo será julgado, que o inimigo de nossas almas será julgado e condenado, e todos os seus seguidores também incorrerão na mesma pena, na mesma condenação do príncipe deste mundo, porque elas não estão servindo ao Senhor, não estão vivas para Deus, não estão em comunhão com Deus, e sim em comunhão com o mundo e com o príncipe deste mundo. Então, se alguém está morto para Deus aqui neste mundo e não deixa de seguir a este mundo, não aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador para ter vida, essa pessoa morrendo não tem mais salvação, não tem jeito. Não é? Então, ela precisa aceitar a Cristo como seu Salvador e receber dele a vida eterna. É preciso que essa pessoa entenda que se ela sair do pecado, se ela sair do mundo da prostituição, aceitando ao Senhor Jesus Cristo, ela vai ter a vida não porque ela merece, mas pela misericórdia e pela graça do Senhor. Então Deus é misericordioso e está de braços abertos para nos receber. Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar essa oportunidade de termos a vida eterna junto com Ele. Então, a pessoa que está morta para Deus não tem vida para Deus e nunca terá vida, a não ser que se arrependa. Uma pessoa que tem vida para Deus, que está em comunhão com Deus, que está viva para o Senhor, então ela vai viver eternamente na presença de Deus. E essa é a realidade. Nós temos aí, diante dos nossos olhos, uma grande pandemia. A palavra de Deus nos diz que nos últimos anos acontecerão essas coisas. E outras coisas vão de acontecer. Temos que estar preparados em oração. Nós vamos parar por aqui e vamos dar continuidade a essa lição na próxima semana, porque é uma lição um pouco longa, então nós vamos fazer de forma sintética, nós vamos fazer esse estudo bem resumido. Queridos, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos permita entender a sua palavra, que nós possamos guardá-la em nossos corações. E até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Amém.